Era uma manhã de outono em Lisboa, o sol filtrando-se pelas janelas embaçadas da velha casa na Rua da Prata, quando os três irmãos se reuniram pela primeira vez em 10 anos. O ar cheirava a poeira antiga e café amargo, e o silêncio entre eles era como uma ferida aberta, latejando com memórias que ninguém ousava tocar. Tomás, o mais novo, professor de História numa escola secundária no Porto, parou na soleira da porta, as chaves tremendo em sua mão. Ele havia recebido a ligação do vizinho sobre o ataque cardíaco do pai, e agora, ali estavam eles, forçados a limpar a casa para vendê-la, como se pudessem apagar o passado com um martelo de leiloeiro. Mas o que encontrariam ali não era apenas móveis velhos, era uma traição que fermentara por décadas, pronta para explodir em uma jornada de vingança que custaria caro a todos. Tomás girou a chave, e a porta rangeu como um lamento. O interior da casa era um museu congelado no tempo, os óculos de leitura do pai ainda sobre a mesa de centro, o jornal do dia da morte dobrado na cozinha, o cheiro feito de tabaco de cachimbo impregnando as paredes. Ele era um diretor de escola reformado, um homem respeitado na comunidade, mas em casa, era um patriarca que guardava segredos como tesouros envenenados. Ao lado dele, o irmão mais velho, Cristiano, advogado corporativo em Lisboa, com seu terno impecável e ar de controle absoluto, consultava uma lista no telemóvel. Vamos começar pelos documentos importantes, disse ele, a voz firme, mas os olhos evitando os dos outros. Cristiano sempre fora o filho dourado, o que seguia as regras, mas por baixo daquela fachada, carregava uma culpa que o corroía como ácido. Maria, a irmã do meio, fotógrafa freelance que viajava pelo Alentejo capturando histórias alheias enquanto fugia da própria, cruzou os braços. Os seus olhos verdes, herdados da mãe falecida, brilhavam com uma raiva contida. Sempre com listas, Cristiano. Como se pudéssemos organizar o caos que ele deixou. Ela havia saído de casa aos 18, após uma briga que ecoava até hoje, e agora, aos 41, sentia o peso de anos de silêncio como uma corrente ao pescoço. Eles se dividiram, Cristiano para o escritório do pai, Maria para a sala de estar com os álbuns de fotos, e Tomás para a cozinha, o coração da casa onde a mãe cozinhara fados de amor e dor antes de morrer de câncer quando ele tinha 12 anos. Na cozinha, Tomás remexia gavetas cheias de talheres enferrujados e cartões de receitas manuscritos pela mãe. Cada objeto era uma punhalada, um copo lascado que usavam nas festas de São João, uma colher de pau marcada por anos de sopas quentes. Mas foi na gaveta de bagunças, aquela onde pilhas de pilhas velhas e elásticos se acumulavam, que ele encontrou a caixa de madeira pequena, escondida atrás de fios emaranhados. Nunca a vira antes. Ao abri-la, o coração parou, um bracelete infantil tecida com fios vermelhos e azuis, um soldadinho de plástico como os que brincavam nas praias do Tejo, e uma fotografia desbotada. Nela, os três irmãos com um quarto rapaz, todos sorridentes no verão de 1998, no quintal da casa, com o rio ao fundo. Aquele verão. O verão em que tudo mudara, o verão do silêncio imposto, o verão da traição que agora latejava como uma veia exposta. Tomás. Estás bem? Maria surgiu na porta, um álbum nas mãos, o rosto pálido como a cal das paredes lisboetas. Ele ergueu a foto sem palavras, e viu o choque atravessar o rosto dela como um relâmpago. Onde encontraste isso? Sussurrou ela, a voz tremendo. Cristiano apareceu atrás, atraído pelo tom tenso, e ao ver a imagem, congelou. Devíamos queimar isso, disse ele, após um silêncio pesado. Porquê? Porque ainda dói. Maria rebateu, os olhos marejados. Prometemos ao pai nunca falar disso. O pai está morto, Cristiano. E o segredo matou-nos por dentro todos estes anos. As palavras pairaram, afiadas como facas de peixe no mercado da Ribeira. Eles haviam prometido, aos 11, 14 e 17 anos, nunca revelar o que acontecera com o amigo deles, Jaime, naquele verão quente. Mas agora, o silêncio rachava, e com ele, a dor acumulada transbordava. Maria pegou a foto, os dedos trêmulos. Eu tinha 14 anos. Achei que vocês me odiavam por causa do que eu sugeri. Que íamos nadar no Tejo para refrescar. A voz dela quebrou, e quando a culpa que a fizera vagar pelo mundo, capturando imagens de sofrimento alheio como espelho do próprio. Cristiano balançou a cabeça, mas os olhos traíam. Eu era o mais velho, devia ter vigiado. Em vez disso, deixei acontecer. Tomás sentiu a raiva subir, lenta como o Tejo em maré baixa. E eu? Eu empurrei durante a briga. Pensei que o meu ódio matara. Eles reviveram o momento, a discussão boba sobre um jogo de futebol, o empurrão de Tomás, a sugestão de Maria para nadar, Cristiano distraído. Jaime caíra na água, debatendo-se, e quando o puxaram, estava morto.
O pai os fizera jurar silêncio, foi um acidente. Ninguém precisa saber dos detalhes. Protejam a família. Mas agora, Tomás via claro, não era proteção, era controlo, era traição. A tensão escalou quando decidiram subir ao sótão, o domínio do pai, cheio de caixas etiquetadas com sua caligrafia precisa. Natal 1987, trabalhos escolares de Tomás, projetos de arte de Maria. No canto escuro, uma caixa sem rótulo chamava como um segredo sussurrado. Cristiano a puxou, e ao abri-la, o ar ficou elétrico. Dentro, recortes de jornais sobre a morte de Jaime, relatórios policiais, registros médicos, e uma carta selada com os nomes deles. Para Cristiano, Maria e Tomás. Abrir só se algo me acontecer. Cristiano leu em voz alta, a voz falhando: meus filhos, se estão a ler isto, é porque parti e encontraram o que eu esperava que nunca vissem. Fiz-vos prometer silêncio sobre o verão de 1998, mas errei. Tive medo de perder-vos, do escândalo, do julgamento da sociedade portuguesa, tão rápida em julgar. Jaime morreu de uma condição cardíaca rara, não do empurrão ou da natação. O médico confirmou, poderia ter acontecido em qualquer lugar, com qualquer esforço. Mas eu menti, disse que foi acidente solitário, para vos proteger. Em vez disso, envenenei-vos com culpa. As palavras caíram como pedras no Tejo. Jaime não morrera por culpa deles, era uma tragédia médica. Mas o pai, em nome da proteção, os condenara a anos de silêncio, de ressentimento mútuo. Cristiano fechou os olhos, eu tornei-me obcecado por controle porque pensei que a minha falha o matara. Maria chorou, eu tornei-me imprudente, arriscando a vida em viagens perigosas, punindo-me pela sugestão que achei fatal. Tomás sentiu a fúria crescer, e eu calei-me, evitei conflitos, achando que o meu empurrão era assassino. Mas o pai sabia a verdade e deixou-nos sofrer. Isso é traição. A dor transformou-se em raiva, e Maria, com olhos flamejantes, disse: ele roubou-nos a irmandade. Devíamos expor isso, mostrar ao mundo o que ele escondeu. Vingar-nos da mentira que nos destruiu. A partir daí, o plano nasceu da ferida aberta. Não era vingança cega, mas calculada, impulsionada pelo trauma. Exporiam os segredos do pai, um homem respeitado como diretor de escola, mas que manipulara a verdade para preservar a reputação. Tomás, com seu conhecimento histórico, pesquisou leis portuguesas sobre obstrução de justiça, mesmo após a morte, poderiam reabrir o caso de Jaime, forçando uma investigação que mancharia o legado do pai. Cristiano, apesar da hesitação inicial, usou contatos jurídicos para acessar arquivos antigos na polícia judiciária. Maria, com sua câmara, documentaria tudo, transformando a dor em uma exposição fotográfica que viajaria por galerias em Lisboa e Porto, revelando como segredos familiares destroem almas. Mas o preço veio devagar, como o fado que ecoa nas ruas estreitas. Enquanto planeavam, as noites tornavam-se insónias. Tomás revivia o empurrão, agora sabendo que era inocente, mas a raiva contra o pai o isolava da namorada. Cristiano, o controlador, via o casamento ruir, a esposa não suportava o homem obsessivo que a vingança o tornara. Maria, em viagens para ocultar provas, sentia a solidão profunda, questionando se destruir o legado do pai valia a perda da paz. O clímax veio numa reunião na casa, confrontaram a família de Jaime, ainda viva em Sintra, contando a verdade. Os velhos pais de Jaime choraram, mas perdoaram, foi uma tragédia, não crime, e imploraram que parassem, pois a dor revivida só multiplicava o sofrimento. Porém, a vingança seguiu, publicaram uma carta aberta no público, expondo o encobrimento. A sociedade reagiu com fúria, escândalo em jornais, debates na TV sobre ética familiar em Portugal. O nome do pai virou sinónimo de hipocrisia, e a casa na Rua da Prata foi vandalizada. Mas no auge, veio o colapso. Tomás sofreu um colapso nervoso, hospitalizado no São João. Cristiano perdeu clientes, afogado em culpa por trair o código de honra português de respeitar os mortos. Maria viu sua exposição boicotada, isolada como traidora da família. Reunidos no hospital, enfim, viram o custo, a vingança não curara, só espalhara o veneno. Escolhemos o ódio em vez da cura, sussurrou Maria. E perdemos-nos de novo. 2 anos após a morte do pai, a casa foi vendida, mas os irmãos, marcados, tentavam reconstruir. Criaram uma bolsa de estudos em nome de Jaime, ajudando crianças com problemas cardíacos, transformando dor em bem. Não eram os mesmos, a vingança os endurecera, mas o arrependimento os unira de forma frágil. Aprenderam que o silêncio trai, mas a vingança destrói, e em Portugal, onde o fado canta de perdas eternas, escolheram, por fim, o perdão tardio, pagando o preço alto de suas escolhas.